Livro de Atos, capítulo 8, verso 4 até o verso 17. A palavra de Deus diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Mas um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite. Compreendemos, Senhor, a dimensão e a atmosfera deste lugar. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque falamos de uma palavra, não a respeito de um Cristo que morreu, mas a respeito de um Cristo que está vivo. Um Cristo que prometeu que viria para buscar a sua igreja, mas enquanto não viesse novamente em carne, carne que podemos tocar, carne que podemos pegar, carne que podemos ver, o Senhor disse que o teu Espírito estaria conosco. E aqui, Senhor, estamos reunidos porque invocamos o nome do teu Espírito, invocamos o poder do teu Espírito, invocamos a manifestação do teu Espírito. Precisamos, meu Pai, que o Senhor, que é o dono desta reunião, o Senhor que é o dono desta casa, se sinta, meu Deus, adorado em nosso meio. Se sinta, meu Deus, exaltado e digno, meu Pai, de estar no nosso meio. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a preparar um culto ao Senhor. E que possamos, meu Deus, ver a manifestação da tua presença no nosso meio. Não de uma presença hipotética, mas de uma presença real. Que qualquer pessoa que possa entrar nessa casa possa ver que tem um Espírito presente neste lugar. E que esse Espírito é o dono desta reunião. E que esse Espírito trabalha, que esse Espírito fala, que esse Espírito enxerga, que esse Espírito ouve, porque esse Espírito está aqui presente. Jesus, faz com que o teu Espírito seja cada vez mais real em nosso meio, em nome de Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler a Bíblia, tem um dos trechos que nós gostamos muito, que está em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. A Bíblia diz que aquela mulher samaritana, ao conversar com Jesus, ela volta para a cidade e começa a falar ali a respeito do que Jesus tinha feito. E a Bíblia diz que muitas pessoas daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Isso você vai encontrar em João 4, a partir do 39. E diz assim: quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficassem com eles. E por causa da palavra, muitos outros creram. Aí o 42 diz: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Então, o evangelho pregado aos samaritanos começa
nesse texto, quando nós vamos ver o ministério de Jesus, ali já eram talvez os últimos passos, a última vez que Jesus ele já estava indo para Jerusalém e disse que era necessário passar por Samaria. Mas a gente sabe que a necessidade, na verdade, era porque Jesus tinha uma obra para iniciar naquela cidade. Jesus estava mostrando já aos seus discípulos que o seu ministério não ia alcançar só os judeus, mas que também ia alcançar os samaritanos. Aí, você sabe a história, Jesus vai para Jerusalém, Jesus é morto, agora Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, os discípulos recebem o cumprimento da promessa do Espírito Santo, mas continuou todo mundo em Jerusalém. O Pentecostes estava tão bom em Jerusalém que ninguém queria sair daquele lugar. Às vezes nós somos assim também, estamos na igreja, o culto está uma benção, a gente vem aqui de noite, o negócio é tão bom, que às vezes a gente se esquece que uma hora dessa Deus vai começar a chamar gente aqui e você não vai estar aqui mais, mas você vai ter que reproduzir a atmosfera do que acontece aqui em outro lugar. Tem gente que sai do seu estado. A Bahia, o Brasil é um país que tem muitas culturas, né? Um país que tem suas diversificações. Aí você sai daqui da Bahia, vai morar no Rio de Janeiro, o cara fica a vida toda lá, mas não esquece da farinha. Sempre que alguém vai daqui para lá, o cara pede: ô meu irmão, pelo amor de Deus, traz uma farinha. Não é assim? A pimenta, já ouvi aí alguém falar da... Aí você fica doido para vir na Bahia de novo para comer uma acarajé. Às vezes você mora aqui, passa na frente da banca o tempo todo e não compra, mas sai daqui. A gente quer levar, preste atenção, o que é que eu quero que você entenda. A gente quer levar um pouquinho com a gente das boas experiências daquilo que a gente viveu. A gente quer compartilhar com outros aquilo que a gente viveu. Só que a gente se acostumou com a estrutura que foi montada para nos atender. E aí quando eu chego em um lugar que eu estou bem servido, que eu sou atendido por obreiros tão bem arrumados, uniformizados, com máscara plotada da igreja, com termômetro de pistola, álcool gel na mão, ainda com um sorriso mascarado, mas está ali, a gente sabe que está ali o sorriso. Eu entro e eu tenho uma estrutura com ar-condicionado, com bancos acolchoados, eu me pergunto, por que é que eu vou sair daqui? Se preocupe não, irmão, se você não sair de boa, a perseguição chega para você sair. Porque o evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Se a atmosfera desceu neste lugar e você sentiu a presença nesse lugar, você vai entender nessa noite que você já está se tornando um agente propagador agora do reino de Deus. Quantas casas nesse momento estão sem paz? Reflita isso. Você está aqui sentado, bem arrumadinho, todo mundo, só vem gente arrumada para essa igreja. Esse negócio aqui é um negócio chique, Deus merece. Você se arrume e venha bem vestido para encontrar seu Deus. Pode vir, meu irmão. E venha mesmo, jogue duro. O pastor está mandando, então quero todo mundo bonito na igreja. Agora, será quantas casas nessa noite estão sem paz? Nós estamos bem, graças a Deus. Nós estamos com saúde, graças a Deus. E quantos não estão? Será que essa atmosfera do que você quer viver aqui nessa noite, você quer ficar com isso só para você? Mas se você quiser levar para alguém, isso não tem nada a ver com a pregação. Mas se Lucas já tirou o microfone, já ficou de joelho aqui, o que vier hoje vai. É o espontâneo de Deus. Irmãos, eles não queriam sair de Jerusalém. Antes eles estavam escondidos. Foi todo mundo embora, correndo, não foi? Já tinha 2 indo para Emaús, que Jesus teve que pegar no caminho, quase que pela orelha. Eu acho que naquele tempo devia ser vergonhoso para o judeu pegar pela orelha. Porque senão eu acho que Jesus chamou os caras de Nécio, não foi? Vocês estão ficando lentos para aprender, volta meu filho. E dava um pedala Robinho na cabeça dele e mandou voltar para Jerusalém. Os caras estavam atribulados, já indo embora. Promessa é em Jerusalém, nem em Emaús não. Daqui a pouco os outros discípulos já estavam na Galileia pescando. Pedro, Jesus foi encontrar ele na beira da praia, já pelado no barco, pescando. Quando viu que era Jesus, teve que se jogar dentro d'água, foi uma tribulação. Aí Jesus teve que restaurar a vida de Pedro. Você me ama, toma conta de minha ovelha. Para Pedro voltar para Jerusalém, porque a perseguição,
A notícia que saiu em Jerusalém foi que os discípulos dele tinham roubado o corpo dele, para dizer que ele tinha ressuscitado. Então, o discípulo que fosse pego em Jerusalém, contando essa história, ia morrer. Estava todo mundo com medo de dizer que era discípulo de Jesus. Então, um para Emaús, outro para Galiléia, todo mundo procurando um lugar para correr. Só que aí, Jesus saiu, né? Pegando as suas ovelhas e tangendo todo mundo de volta. A Bíblia não conta, irmão, história de perdedor. Só conta a história dos que venceram. Então, os que desistiram, a gente nunca vai saber. Os que se perderam ficaram por lá. Agora, quem creu e voltou, a Bíblia diz que aí o Espírito agora desceu, se manifestou. As palavras de Jesus ardiam no coração, queimava no coração quando eles ouviam. Foi assim que os de Emaús reconheceram que era ele. Por acaso não ardia o nosso coração como era antes? Quando ele chamou Pedro pelo nome, mostrando que a gente tem um relacionamento com ele. Olha, João disse, é o mestre. Pedro, bufo dentro d'água, porque ele perguntou a mesma coisa que já havia perguntado antes. Vocês pegaram alguma coisa? Não, pegou não. Então joga a rede aí. Quando jogou, que ele viu o peixe, ele disse, ih, rapaz, essa experiência eu sei com quem é. É o mestre. Aí o homem pula dentro d'água, é aquela confusão. Mas agora está todo mundo cheio do Espírito Santo. Ah, meu irmão, imagine como é que não deveria ser esses cultos. Os homens que estavam trancados dentro de um cenáculo, né? A Bíblia diz que estavam reunidos lá num cenáculo, tudo preso, com medo dos judeus, todo mundo escondido. Meu irmão, quando o homem recebe o Espírito Santo, vai para o meio da rua, prega. A muquequinha que estava lá no culto do dia seguinte, tinha 3.000 pessoas para fazer um culto. Eu lhe pergunto, se um de vocês nessa noite recebesse a unção de Pedro, onde é que a gente ia botar tanta gente aqui em Pau da Lima? Porque foi um homem. Ah, não, mas Pedro era filósofo, Pedro era intelectual, Pedro estudou, ouviu todas as mensagens do pastor Silas Malafaia, do pastor Luciano Subirá, estudou com Augusto Nicodemos, fez doutorado nos Estados Unidos. Foi por isso que ele pregou bonito, com uma mega estrutura de som, e aí todo mundo ouviu e aceitou Jesus. Se me desse uma estrutura dessa, aceitava também. Foi assim? Então ele tinha Facebook. Então ele estava com o Ministério da Comunicação aqui no Instagram. Foi assim que ele conseguiu os likes. Um homem, irmãos, que não sabia nem falar direito. Ele é chamado de indouto. Aqui a gente chama indouto na Bahia de uma forma diferente. Indouto aqui a gente chama de tabaréu. Não é? Ele era da Galiléia, ele era do interior. Pedro era pescador do interior. Ele não morava na capital, ele morava no interior. Então, quem morava no interior naquele tempo, eles eram mais gentis, chamavam de indouto. Era mais difícil para o indouto saber do que estava sendo chamado. Aqui, quando o cara vem da roça, a gente chama de tabaréu. Então, era um tabaréu, cheio do Espírito Santo, que saiu agora e começou a falar pouca coisa, não falou muita não. Mas quando ele terminou de falar, no outro dia tinha 3.000 pessoas para assistir o culto. Aqui eu não sei se dá 300 em pé. Onde é que a gente vai botar 1.000 pessoas? E o pior ou melhor, né? Pior não, e o melhor. Daqui a pouco, meu irmão, começou aqueles cultos e aquela agonia. Aí, um começou e disse, olha, eu estou aceitando Jesus como meu Salvador e estou sentindo no meu coração que é para eu dar tudo para a igreja. Tudo, como assim? Tudo, meu irmão, vou vender tudo que eu tenho. Vou vender casa, e o cara era rico. Vou vender minhas casas, vou vender minhas carruagens, não tinha carro, então era carruagem. Vou vender meus cavalos, vou vender meus bois, minhas vacas. Vou vender tudo e vou dar o dinheiro todo na igreja. Meu irmão, daqui a pouco a administração financeira da igreja começou a ter recursos. Os cultos agora começou a ter comida, ação social, distribuição de cesta básica. Você vinha para o culto, meu irmão, no culto tinha a ceia ali com todo mundo. Não era negócio de pãozinho, um pedacinho cortado, um cálicezinho, não. Era para comer mesmo, para encher a barriga, meu irmão. Tudo bancado pela estrutura da igreja. Quem quer sair de uma igreja dessa? Me diga, se você agora viesse para o culto, domingo, meio-dia, um churrascão, de manhã, um café da manhã com queijo, presunto, melãozinho cortado, uma melancia,
de noite terminou o culto aqui, 3 tipos de sopa, 2 tipos de mingau, para você ainda comer ali e ir embora para casa. Quem queria sair da igreja, não é por causa da comida não, mas a comida faz parte também do mover do Espírito. Não pela glutonaria, mas pela comunhão que você tem quando está partindo o pão com o seu irmão. É o que a Bíblia diz. Eu não estou pregando heresia, estou pregando a Bíblia. Era esse movimento que estava acontecendo. O Espírito trouxe uma união, que gente que você nunca viu na vida sentava do seu lado aí e parecia o povo do mundo, né? Porque o cara nunca viu o outro, senta para tomar uma cerveja, daqui a pouco já é amigo, já conta a vida dele toda e já é meu brother, já apresenta, parece que já se conhece há 10 anos. O sentimento que eles tinham, quem estava de fora, foi o mesmo. Esse povo está cheio do pau aí, 1h dessa da manhã. Mas não era cachaça, era Espírito. Agora preste atenção, que aqui, isso Deus me incomodou muito forte. Isso está dentro da mensagem. Isso aqui não é mais improviso não. Isso Deus vem buzinando na minha cabeça forte. Tem gente que ainda não começou a crer, porque está esperando entrar em transe espiritual. Preste atenção, que isso aí eu sei que tem um endereço certo hoje. Não sei para que lado vai, mas receba. Tem gente que está esperando entrar em transe espiritual. O que é transe? Quem diz por aí que às vezes está possuído por outros espíritos, entra numa espécie de transe, que ele sai da sua consciência. E aí começa a fazer besteira e não sei o quê, e depois bota a culpa nos espíritos. O Espírito de Deus, ele nunca vai tirar a consciência de ninguém. Nunca. Tudo que a pessoa fizer, guiado pelo Espírito, você pode até pular, sair correndo, igual eu já saí uma vez lá no acampamento. Lembra que a mulher disse que tinha demônio lá, eu saí correndo pelo campo, foi uma confusão. Quem estava lá viu, quem não foi perdeu. Não vai ver mais que eu não vou pular dentro da igreja que eu não sou maluco. Lá era grama. Quem estava lá no acampamento que viu essa cena aí? Sangue de Jesus. Você foi incrédulo, perdeu o acampamento. Vai ter que entrar agora pelo Telecurso 2000. Mas foi forte. Meu irmão, quando a mulher falou que tinha demônio lá, eu estava num mover de Deus tão forte que eu disse, agora que ele vai se ver comigo aqui. E foi um negócio tão forte que teve uma pessoa que estava na reunião que disse que teve uma visão, que enquanto a gente estava pulando no campo, viu o demônio correr. E no outro dia, na descida do lugar onde a gente desceu, eu achei um lugar que tinha sido feito uma obra de macumba sem precedente. Tinha mais de 10 cabeças de boi lá no lugar onde o Espírito mostrou. Foi forte, mas isso aí é outra história. Eu quero dizer a vocês que quando o ambiente está bom e quando você está cheio do Espírito Santo, eu estava dizendo que o Espírito não tira a consciência. Então você, é por isso que Paulo diz, o Espírito está sempre sujeito ao profeta. O Espírito está sujeito ao profeta. Não tem necessidade da gente bagunçar culto, da gente fazer zoada dentro de culto, porque Deus está usando ninguém. Você pode ficar alegre? Pode cair, se jogar no chão. Irmão, peça licença a quem está do lado para você não cair por cima de ninguém. Mas se você está sentindo de sentar no chão, sente. Tenha liberdade. Agora só não venha dizer depois que você não sabia o que estava fazendo. Senão a gente vai ter que levar no gabinete para orar. Porque aí o espírito já é de outra espécie. Já. Esse espírito já é um espírito que a gente não quer ele por aqui. Aí vai dar um jeito dele sair aí, entendeu? Porque todo mundo que está sendo usado e sentindo e recebeu a presença do Espírito de Deus tem que ter plena consciência do que está sendo feito. Porque você não tem um precedente bíblico que mostre que o Espírito de Deus possuiu alguém para a pessoa perder a consciência. Não existe isso. Agora, o mover de Deus, quando começou, a igreja lotou, e aí, meu irmão, aquele povo cantando, e a comunhão, e o partir do pão. Quem quer sair da igreja? Vai ter que abrir um trabalho agora lá em Lobato. Quem é que quer deixar de vir para o culto agora para ir assumir trabalho lá no Lobato? Quem? Vai deixar de vir assistir agora o grupo de louvor daqui tocando, vai perder o ar-condicionado, perder a cadeira acolchoada, vai ter que começar a gastar combustível, vai ter que sair agora 1 hora mais cedo de casa e vai ter que ter responsabilidade agora para dirigir um trabalho. Quem é? Quem está disposto aí? Porque se vocês estão esperando só ficar engordando, sentado em banco,
Se prepare, porque se não for por bem, a espada vai chegar. Não sei de que tipo eu estou falando, se prepare. Que a gente pede ferramenta a Deus para quê? Seu filho está em casa, meu pai me deu um computador, me deu não sei o quê, para quê? Para eu ficar jogando em casa. Peraí, meu irmão. Agora, se lhe disser, não, eu quero para fazer, eu desenvolver um trabalho, um negócio, você faz um sacrifício, compra. Não é assim? Quando diz que é para estudo, que é para trabalho, a gente sempre se esforça para dar o melhor. Você pede a Deus, Deus, eu quero o Espírito Santo, para quê? Fazer o quê? Ficar aí na cadeira sentado, cheio do Espírito Santo? Esse banco aí, cheio do Espírito Santo, vai quebrar do mesmo jeito um dia, o tecido envelhece. O Espírito Santo não impede a cadeira de envelhecer, de ficar suja. Agora, você cheio do Espírito Santo, aonde você chega, faz a diferença. Foi o que começou a acontecer. Não quer sair por bem, não? Então, peraí, a igreja encheu, não foi? Está gostando, igreja cheia, todo mundo agora, peraí que vocês vão ver. E aí, tome-lhe perseguição dentro da igreja. Aí voa um para um lado, voa outro para o outro. Filipe foi parar onde? Samaria. Preste atenção em um detalhe. Jesus passou por Samaria. Creram em Jesus. Mas você reparou que Jesus não batizou ninguém em Samaria? Creram em Jesus. Ele fez milagres, mas ele não batizou ninguém em Samaria. Porque até ele morrer, a porta da graça, o véu do templo ainda não tinha se rasgado. Ainda não era tempo de batizar os gentios para arrependimento de pecados. O batismo foi feito com ele e com seus discípulos. Ele não batizou ninguém em Samaria. Aí chega Filipe, começa a falar agora, provavelmente para o público que talvez tivesse ouvido falar. Não quer dizer que toda Samaria ouviu Jesus falar. A Bíblia diz que Jesus esteve em uma cidade de Samaria chamada Sicar, onde estava o poço de Jacó. Mas Samaria era muito maior do que isso. Mas naquele tempo as pessoas também se comunicavam. E alguém daquela cidade pode ter falado de Jesus. E aí Filipe, quando chega, ele começa agora a anunciar a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que enquanto ele anunciava Cristo, sinais milagrosos começaram a acontecer, porque Filipe estava cheio do Espírito Santo. E ele começa a mudar a realidade de uma cidade. Porque antes de Filipe chegar com a verdade, a Bíblia mostra que um homem chamado Simão enganava o povo com mágicas. O povo estava preso a uma falsa crença. O povo estava com seus olhos cegos para crenças e fábulas inventadas por homens. Irmãos, quando não tem a presença de Deus, o homem ele fica sujeito a acreditar em mentiras, em rituais, em mágicas, em truques. E o pior é que tem gente hoje dentro da igreja usando desses artifícios. Não tem mais palavra, não tem mais presença de Deus, não tem milagre, aí fica criando artifício. E quando eu estou cego, que eu não conheço a palavra, eu termino ficando preso a isso. A Bíblia diz que esse homem, ele chegava a ser considerado o poder divino, o grande poder. Agora preste atenção, Filipe chegou, agora ele chegou sozinho? Paulo está ligeiro. Ele chegou, mas trouxe com ele a presença de quem? Então a presença do Espírito em Filipe fez com que agora a pregação dele fosse aceita pela cidade de Samaria. Ele anunciava o Cristo, preste atenção. Ele estava falando de Jesus. Enquanto ele pregava, os sinais milagrosos começaram a acontecer. Espíritos imundos saíam de muitos. Paralíticos e mancos foram curados. Preste atenção. Você já pensou se fosse você que tivesse um endemoniado na sua casa? Você já pensou se fosse você que tivesse um paralítico na sua casa? Você já pensou se fosse você que tivesse um manco na sua casa? Tem um homem que está sendo idolatrado ali como um Deus. Mas tudo que ele faz é truque de mágica. E ele não consegue, com truque de mágica, expulsar demônios. Sabe lá o que é que esses demônios andavam aprontando na vida daquelas pessoas? A Bíblia diz que o demônio ele veio para matar, roubar e destruir. Uma dessas três coisas, irmãos, estava acontecendo.
Ainda bem que nessa rua não tem demônio. Ainda bem, dá um amém em nome de Jesus pela fé aí, meu irmão. Ainda bem que nessa rua aqui não tem demônio. Nem que seja pela fé. Mas você ouve falar em morte, ouve falar em roubo, ouve falar em destruição, pois, ainda que você não veja, tudo isso a Bíblia diz que é obras e influências do demônio. Aí quando esse homem chega, presta atenção, quando a presença do Espírito de Deus chega agora, através de Filipe, começa a mudar a realidade daquela cidade. O demônio saía das pessoas e não saía feliz não. A Bíblia diz que saía gritando. Pessoas que estavam ali, que não podiam andar, porque eram aleijados ou mancos, voltaram a andar. O que é que a obra do Espírito Santo trouxe? A Bíblia diz: houve grande alegria naquela cidade. Quem leva a semente, irmãos, não leva com alegria. Quem leva a preciosa semente, como é, quem sabe? Andando e chorando. Quer ser um semeador do reino de Deus? Você quer levar alegria para a vida de outras pessoas? Você quer ver outras pessoas poderem experimentar do que você está experimentando? Você tem que estar disposto a pagar o preço. Porque não vai ser de carro importado e nem de avião, jatinho, que vão vir lhe buscar na sua casa para você pregar nas baixadas. Não vai ser de Uber Black que vão lhe levar para você pregar para quem está endemoniado. Muitas vezes você vai ter que pegar ônibus, vai ter que pegar metrô, vai ter que andar, vai ter que se expor. Quem está disposto a fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus dentro da igreja, em Jerusalém, é fácil. Mas tem uma cidade de Samaria que está cheio de demônios, que está cheio de aleijados. Não são só aleijados físicos, mas a gente entende também e pode estender para aleijados espirituais. Eu já convidei meu vizinho mais de 50 vezes para vir para a igreja, ele não vem porque é safado. Será que Deus pode abrir seus olhos espirituais para você ver que existem pessoas que são aleijadas espiritualmente, que não conseguem andar, que para chegar até a presença de Jesus, você vai ter que pegar esse homem pela mão e trazer? Será que você pode entender que tem outros que não vão ouvir o seu convite porque estão cheios de demônios? Mas quando Filipe chega, trazendo consigo a presença do Espírito de Deus, começa a anunciar o Cristo. E quando ele começa a falar de Cristo, demônio tem que sair. Aleijado começa a ser curado. Manco começa a não mancar mais. Manco é o quê? Aquele que quer correr, tropeça. Quer andar mais rápido, não consegue. Só consegue andar. Ô meu irmão, como é que está você? Ô meu irmão, estou aqui na igreja, mas estou pela graça. Estou pela misericórdia. Porque toda hora tropeça, toda hora cai. Quando a presença do Espírito, através de Filipe, chega, há uma restauração. E aí agora qual foi o resultado? Porque quem sai com a preciosa semente, andando e chorando, voltarão consigo, trazendo consigo os seus molhos, com cânticos de alegria. Filipe foi contra a vontade dele. A Bíblia diz, Filipe não decidiu, estou tendo uma revelação aqui espiritual que Deus está me mandando para Samaria. Não, irmãos. Ele foi porque o bicho pegou. Porque o pau quebrou dentro de Jerusalém. E que negócio é esse agora, essa igreja cheia de gente assim? E aí quando começaram a perseguir Filipe, pulou fora. Mas onde chega um crente cheio da presença de Deus, é ele quem tem que estabelecer a atmosfera do lugar. Quando você bota uma água dentro da geladeira, é a geladeira que fica da temperatura da água ou a água que fica da temperatura da geladeira? Porque tem um motor ali que está trabalhando para manter ela sempre. Aí quando o motor está trabalhando e ela está sempre gelada, o que você botar ali dentro, gela. Agora se desligar a geladeira da tomada, assim é o crente, tem que estar sempre ligado na tomada.
Se desligar da tomada, apodrece tudo que está dentro, viu? Não pode se desplugar da tomada, tem que estar ligado o tempo todo. Aí chega Filipe, muda a atmosfera do lugar. A Bíblia diz que agora Filipe mudou a atmosfera. A Bíblia diz que a cidade ficou alegre, houve grande alegria naquela cidade. A obra de engano que havia ali, os impostores, aquelas pessoas que estavam pregando um falso evangelho, líderes que abriram igreja porque não queriam mais trabalhar. Isso não tem aqui no Brasil não, viu, irmão? Só fora. Esqueça isso aqui no Brasil. Não tem, no Brasil não. Pessoas que não querem trabalhar mais e querem abrir um ministério. Pessoas que não tiveram sucesso na vida, não conseguiram ser ninguém, não estudaram. E aí, para se realizar, quer um palco, quer um lugar para aparecer. E onde é que ele achou o lugar mais fácil? Dentro da igreja. E às vezes com truques, com magia, fica enganando as pessoas. Depois que essa obra foi desfeita, demônio saiu, cidade alegre. A Bíblia diz agora que Filipe começa a batizar as pessoas. Ele pregou as boas novas do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, até o povo que estava na obra de engano, se batizou. Se batizou também. E a Bíblia diz, e eles seguiam Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Irmão, se o texto parasse aqui, presta atenção. Se parasse aqui, você queria mais o quê? Chegou um homem, cheio da presença de Deus, está ali, cheio do Espírito. Não tem mais demônio, que os demônios saíram correndo. Não tem mais aleijado, não tem mais coxo ali. Muitos milagres. A obra de engano, o falso engano, foi o engano falso é problema, né? Tudo já é engano, já é falso. Mas o enganador teve que se render à mensagem da verdade. Foram batizados agora em nome de Jesus. Está faltando o quê? Porque eu lhe digo que se as igrejas hoje, talvez aí, 10, 15% delas você achasse só isso aí, já estava bom demais. Aqui, irmãos, você vai começar a entender agora. Olha o mistério. Jesus foi batizado por João, mas João não foi batizado por Jesus. Por quê? Para você começar a entender, eu vou voltar à história. Eu sei que deu um nó na sua cabeça aí. Eu vou pegar pelo menos a ponta de um lado da corda, para depois lhe mostrar onde está a outra. A cidade estava cheia de quê, que eu falei aqui? Demônios. Gente doente, gente machucada, gente ferida, e ainda cheia de obra de engano. Chega o homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Cristo. Quando ele começa a pregar o Cristo, a Bíblia diz que os demônios correram, os doentes foram curados, a obra de engano se desfez, houve grande alegria na cidade e foi todo mundo batizado agora. O mesmo batismo que João fazia, que era o batismo para arrependimento e perdão dos pecados, foram batizados em nome de Jesus Cristo, está escrito aí, em nome de Jesus Cristo, foram batizados e tudo ficou em paz, e tudo ficou bem. O que é que eles precisam mais? Mas João batizou Jesus, mas Jesus não batizou João. É forte esse mistério. A gente acha, irmãos, eu venho falando aqui desde o início do ano. Desde o início do ano. A gente acha que toda vez que a gente tem que começar alguma coisa nova, é porque o que estava fazendo deu errado. É porque a gente acha que alguma coisa não estava dando certo. Tem alguma coisa errada aqui. Está todo mundo em pecado. Não, irmãos. Não estava ninguém ali mais em pecado. Se já tinha todo mundo sido batizado, justamente confessando os seus pecados. E naquele tempo, não era no secreto seu e Deus, não.
As pessoas iam se batizar no rio e confessavam era publicamente seus pecados. Está pensando que era moleza? Ainda peguei igreja nesse tempo. Culto de Santa Ceia, fechava a porta, só membro dentro. E quem tivesse em pecado tinha que confessar mesmo, publicamente. O bom era que alguém pensava 2 vezes antes de pecar, porque só a vergonha que passava no dia da ceia. E confessava, porque se não confessasse, o Espírito revelava. O negócio era forte. Só que a igreja muda, mas o Espírito continua sendo. Jesus, ele veio, a Bíblia diz que ele veio como homem. Não foi isso? Como homem. Observe, até o ministério de Jesus, presta atenção nisso aqui, até o ministério de Jesus, não era liberado o Espírito sobre toda a carne. Não era. Só pessoas ungidas e separadas por Deus eram quem recebia o Espírito Santo. João Batista, ele já tinha o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele já tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele. João já andava no Espírito, ele já tinha o Espírito. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio em carne. A Bíblia diz que ele chega, João diz a ele, sabendo pelo Espírito quem ele era, diz: rapaz, eu preciso ser batizado por você e você vem a mim. Aí Jesus diz que assim seja, para se cumprir toda a justiça de Deus. Que justiça? Jesus, como homem que veio, embora ele não tivesse pecado, porque a sua concepção foi diferente da de todos nós, ele não veio da semente do homem. Ele foi gerado pela semente da mulher e pelo poder do Espírito de Deus. Essa é a diferença entre Jesus e todos nós. Todos os homens que vieram de Adão. Jesus, ele tem a descendência dele em Adão como homem, porque Eva já veio de Adão. Mas a partir dali, todos os homens que vieram sobre a face da terra, foi na junção da semente do homem com a semente da mulher. E Davi diz que como esses dois já estavam em pecado, ele já foi concebido. Por isso que a nossa natureza, gerada pelo DNA do homem com o DNA da mulher, já sai com algum defeito de fábrica. Que cada um sai com um problema aí diferente. Nem todos têm o mesmo, mas todo mundo sai com algum tipo de defeito. O único que saiu sem defeito foi Jesus. Por quê? Porque no caso dele, a descendência dele é humana, da semente da mulher, mas Deus mexeu em algum parafuso ali dentro da barriga da mulher que consertou o DNA do pecado que vinha de Adão. E gerou um homem, uma carne igual a minha e a sua, mas sem pecado. Mas por que ele se batizou? Porque estava começando um novo tempo. Estava para ser feito um novo momento, uma nova realidade, uma nova visão. E mesmo que ele não tivesse pecado, ele queria nos mostrar que todos nós deveríamos passar pelo mesmo processo, porque ele também receberia sobre o seu corpo todo o pecado da humanidade. Quando Jesus morreu, ele morreu carregando sobre si, sobre a carne dele, o pecado da humanidade. Então ele se tornou pecador. Por isso que ele também foi batizado por João. Só que ele não precisou batizar João com o Espírito Santo, porque João já estava cheio do Espírito Santo. Mas quando ele se batizou, foi aí que o Espírito Santo agora desceu sobre ele. Só que Pedro, João, Filipe não podiam receber o Espírito que estava em João Batista. Por quê? Porque eles não foram separados desde a barriga da mãe para ser um profeta. Só que Jesus disse que com a morte dele agora, liberaria o Espírito sobre toda a carne. Aí João diz: olha, eu vos batizo com a água, mas depois de mim vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí Filipe recebeu o batismo de João nas águas, ouviu
a mensagem do Evangelho por alguém também cheio do Espírito Santo, ele ouviu do próprio Jesus, presenciou os milagres através da vida de Jesus, mas ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Aí Jesus morre. O que é que Filipe fez? Nada. Mas não tinha sido batizado? Não tinha visto o milagre? Não tinha sido discípulo de Jesus? Mas não fez nada. Agora, depois que ele recebeu o Espírito Santo na vida dele, meu irmão, agora onde ele chegava, o que aconteceu na vida de Jesus, acontecia na dele também. Quem via Filipe era como se estivesse vendo Jesus. Porque o Espírito que estava nele era o mesmo que estava no corpo de Jesus. Era o mesmo Espírito, era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus passou a habitar agora o corpo de Filipe, porque ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele mergulhou no Espírito Santo, se impregnou do Espírito. Aí ele chega na cidade. O problema, irmãos, é que a gente se esquece da palavra, se esquece dos propósitos, e a gente se contenta em ter uma vida alegre, e ter uma vida feliz, como ficou a vida daquela cidade. Por quê? Vós já estáis limpos pela palavra. É pregada a palavra, a gente recebe a palavra, a gente se batiza, é liberto do engano, as nossas enfermidades são curadas, é expulso o demônio da nossa vida, e a gente para por aí. Por quê? Porque a cidade agora está alegre, porque a igreja agora está feliz. Só que a obra de Deus é maior do que uma igreja alegre. A obra de Deus é maior do que de uma igreja feliz. Porque se o Espírito Santo não viesse e não enchesse aqueles homens como encheu Jesus, você nunca teria ouvido falar do Evangelho. Porque o Evangelho chegou para você não foi por causa de uma cidade feliz, mas foi por causa de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então estava todo mundo em pecado aqui, pastor. Todo mundo errado. Agora o senhor quer pregar a verdade. Não, irmãos, não me entenda mal. A cidade ia bem. Chegou em Jerusalém a notícia de que eles estavam agora aceitando a palavra de Deus. Só que quando Pedro chega e João, ele entende que agora a fase do receber já tinha sido boa, mas agora estava na hora daquele povo ir também pregar o Evangelho e fazer a obra de Deus. A gente só vem para a igreja muitas vezes com a visão de que a gente quer. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus cuide da minha casa, eu quero que Deus cuide da minha finança. Se Deus, meu irmão, me ajudar, que eu pague minhas contas em dia, eu não quero mais nada. Tem gente que é assim. Tem uma visão do Evangelho desse tamanho, do tamanho da conta bancária dele, do bolso dele. Olha, se Deus não deixar eu passar fome, eu não preciso de mais nada. Você sabe, irmãos, quantas vidas estão sendo ceifadas por Satanás? Quantas casas nessa hora tem um homem alcoolizado agredindo crianças, violentando pessoas, porque está cheio de influência de demônios? E a gente, cheio do Espírito Santo de Deus, quer que a polícia vai resolver. Quer que a polícia vai fazer com o endemoniado? E prender? Vai resolver? Ele ainda vai sair de lá mais endemoniado do que entrou, com mais ódio do que entrou, com mais raiva do que entrou. O que é que eu posso fazer na minha geração? A Bíblia diz que Pedro impôs as mãos sobre aquelas pessoas e orou, porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, o batismo de João. E quando impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Eu quero que você entenda algo. Você precisa entender algo nessa noite. A gente sabe que a palavra é espírito e vida. Mas tem uma diferença de quando eu estou em um ambiente espiritual e o Espírito está trabalhando na minha vida através da palavra. Eu recebo a palavra, eu ouço a palavra. E a pregação de Filipe, porque Filipe tinha o Espírito de Deus, expulsou demônios. Não quer dizer que você tem demônio, que a igreja tem demônio, não. Foram batizados, o pecado foi confessado
E houve arrependimento do pecado. Então não quer dizer que a igreja está em pecado e é por isso que o Espírito não veio. Mas quem estava cheio, quem teve a visão, invocou o Espírito sobre a vida deles, para que cada um deles agora também se tornasse um agente do reino de Deus. E aquela mesma alegria que aquela cidade experimentou, pudesse ser multiplicada. Esse é o momento que a gente corre um sério risco. Porque a gente pensa, onde eu já cheguei está bom demais. Eu não quero mudar de nível. Ser discípulo de Jesus para mim já foi bom demais. Viver com Ele já foi bom demais. Ver os milagres dele, excelente. Aprendi a dar dízimo e oferta, minha vida está bem. E eu quero que continue assim. No reino de Deus, quando você deixa de avançar, você começa a regredir. Não tem espaço no reino de Deus para covardes. Não tem espaço. Um recebeu 10 talentos, outro recebeu 5 e outro recebeu 1. O que teve 1, chegou para Deus e disse o quê? Eu não desenvolvi o meu talento porque eu tive medo. Eu não queria avançar. O Senhor não me deu 1? Está aqui 1, do jeito que o Senhor me deu. Guardei, enterrei, escondi para ninguém me roubar. Está aqui, Deus. Tomei conta direitinho do que o Senhor me deu. Não perdi nada, não quebrei nada. Do jeito que o Senhor me deu, está aqui. Aí Deus diz, que bom que você manteve aquilo que eu lhe dei. Foi isso? Ele diz que aquele homem vai ser lançado no lugar onde há choro e ranger de dente. Porque teve medo. Porque fez uma avaliação ruim do Senhor. Ele não multiplicou aquilo que ele recebeu. A vida cristã, ela é uma vida de crescimento. E chega uma hora, irmãos, que a gente está invocando a presença de Deus e está avisando. Tem algo novo de Deus para esse tempo. Porque tenha certeza de uma coisa, o Espírito de Deus, ele não está manifesto em todo lugar. Não está. Tem muita gente aí fazendo zoada e tudo, mas tenha certeza que não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se estivesse, as obras do Espírito estariam seguindo eles. Está em pecado? Não. Entenda em nome de Jesus. Você é crente? É crente. Se morrer hoje vai para o céu? Vai, criatura. Já tem gente aqui me olhando parecendo que vai para o inferno. Meu Deus. Se crer e for batizado, meu irmão, será salvo. Aquela cidade já tinha crido? Tinha. Já tinha sido batizada? Tinha. Mas tinha um propósito maior ainda de crescimento. Tinha algo novo ainda para acontecer naquele lugar. A gente começa a falar de coisa nova, de recomeçar, parece que está tudo errado, que a gente perdeu de ano. Não, irmãos, é exatamente porque você passou de ano que você vai começar um ano novo. Senão a gente estava ensinando os mesmos rudimentos da fé. Não adianta a gente querer ficar aqui a vida toda falando só do batismo da água, falando só do evangelho. Não, irmãos, tem algo vivo. Tem algo vivo. Tem um espírito. Um espírito. Você sabe o que é um espírito? Você sabe o que é um espírito? Eu senti a presença do Espírito. Amém. Agora eu quero que as pessoas sintam a presença do Espírito em você. Eu quero ver o Espírito agir através de você. Eu quero ver as obras manifestas do Espírito através de sua vida. Fazer live, ter seguidor, falar bonito, isso aí não adianta nada, irmãos. Minha esposa sabe, eu nunca mandei negócio de Instagram, desses negócios, eu nem tenho esses negócios. Eu sei que tem que usar, Deus me convenceu isso, que eu achava que até televisão era do demônio. Bom, me ensinaram assim. Só que eu só me livrei disso quando eu entendi que Paulo fez com que o Evangelho chegasse para a gente. Quem escreveu agora o Evangelho não foi Pedro, não foi Filipe. Por quê? Porque Pedro era um indouto. Quem escreveu? Paulo. Por quê? Porque ele dominava a tecnologia do seu tempo. Ele sabia enviar carta.
Era a maior tecnologia do seu tempo, saber escrever. Nem todo mundo sabia escrever. Nem todo mundo sabia ler. Porque ele dominou a tecnologia, ele fez com que a palavra escrita chegasse até a gente no nosso tempo. Então, se é para gravar esses negócios, grava, mas se quiser apagar tudo, por mim apaga. Eu quero aparecer na internet não, irmão. Não quero aparecer em televisão não. O que você precisa é ver vidas sendo libertas pelo poder de Deus. O que você precisa é saber que você pode ser um instrumento na mão de Deus para libertar seu vizinho endemoniado, para libertar seu parente que está lá preso na mão de Satanás, libertar almas, irmãos, que estão indo para o inferno. Mas como eu vou fazer isso se eu não buscar a presença do Espírito Santo de Deus? E Deus está nos desafiando para isso, para entrarmos em um tempo novo. É novo, um tempo novo, uma dimensão nova, uma dimensão de uma adoração nova, de um culto verdadeiro, de uma busca sincera. Não um lugar onde a gente vai para um querer ser mais crente do que o outro, para ver quem vai pregar mais bonito, para ver quem tem mais cargo dentro da igreja. Mas a verdade, porque tem um problema, irmãos. Quando a verdade chega, todo engano sai. Pode ter gente enganando os outros, fazendo mágica, disfarçando, mas quando a verdade chegar, vai ter problema. Vai ter problema. Porque as máscaras de quem anda no engano vai cair. E não é só porque vai acabar o coronavírus que vai tirar a máscara, não. A verdade, quando chega, expõe quem está no erro. Quando o Espírito se manifesta de verdade, irmãos, quem andava fazendo um bocado de bananada por aí, vai ficar com vergonha. Porque vai vir a verdade. Estamos nos preparando para isso. Porque Deus tem falado conosco que vem algo novo do Espírito. Não quer dizer que a igreja estava em pecado, não quer dizer que estava todo mundo indo para o inferno. Não, irmãos, estava bem, todo mundo alegre. E se a gente pudesse escolher, que deixasse do jeito que estava, que já estava todo mundo bem. Graças a Deus. Mas Deus está querendo nos mostrar que há um propósito muito maior do que ficar sentado no banco dessa igreja. Ele lhe salvou e lhe chamou, porque tem uma obra para fazer através de sua vida. E aonde você estiver, o que você estiver fazendo, pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja, mas aonde você estiver, se a presença agora do Espírito estiver dentro de você, preste atenção, não estou falando mais uma vez da palavra. Você pode pregar uma palavra para alguém e alguém aceitar Jesus, porque a palavra também é o Espírito. Mas eu estou falando de algo vivo. Não que a palavra esteja morta, mas a palavra você pode ler e reproduzir. Mas eu estou falando agora de uma manifestação viva. De algo que só você vai saber quando receber. A presença do Espírito de Deus em você. Você vai ver o que você não via. Você vai fazer o que você não fazia. Você vai falar o que o Espírito mandar você falar. Mas a gente sai de uma pregação como essa. E quando eu saio pelaquela porta, eu não tenho certeza se é isso mesmo. A incredulidade bate no meu coração. Porque se eu dissesse a você que quem chegasse hoje no largo, a prefeitura botou uma banquinha lá e está dando R$100 para quem for ali no largo, e você tivesse certeza que eu estava falando sério, eu tenho certeza que muita gente ia sair daqui, ia desviar o percurso de casa para saber se é verdade. Já pensou se o pastor da igreja chega aqui de noite sério? Só, irmãos, queria avisar vocês que o vereador pediu para dar um recado, que aquele negócio do cadastro dos R$100 do site mudou. A partir de agora tem um posto ali da prefeitura, você vai lá e vai receber seus R$600 lá agora. Eu tenho certeza, irmãos, que a maioria ia lá. Mas a gente diz, Deus está querendo derramar o Espírito, quer que você receba o Espírito, mas tem que ficar em Jerusalém, tem um lugar específico, tem uma posição específica, tem uma forma de receber.
Mas a gente sai daqui sem ter certeza. Porque se tiver certeza, vai. Mas quando eu estou em dúvida, se ao invés do pastor, você entrou pela porta, e de repente foi um jovem, foi Yuri. Você viu Yuri comentando, dizendo, eu ouvi dizer que agora os R$600 da prefeitura vai estar sendo dado no Largo de Pau da Lima. Você vai pensar, você diz, o jornal disse que é em outro lugar. O jornal disse que é em outro lugar. Eu já tenho um bocado de gente que está recebendo em outro lugar. Será que um jovem está dizendo a verdade? Ainda bem que não foi o baterista, né? Ainda bem que ele sentou do lado de lá. Se fosse o baterista, ninguém ia. Mas o baixista pode até ser que um ou dois vá. E se for verdade, irmãos? Só recebe quem for. Só recebe quem for. Mas a gente ouve uma palavra dessa e parece que quando a gente sai por ali, não tem nada para eu fazer. Não, o pastor disse que o Espírito vai vir, eu vou pentear meu cabelo mais bonito, para quando ele chegar me encontrar arrumado. Irmãos, entenda, é sério, não é brincadeira. Tem que ter agora uma busca, uma invocação. A gente tem que começar a invocar o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho que começar a dizer a Ele que eu quero receber o Espírito dEle. Que eu quero que Ele derrame o Espírito dEle. Estavam todos reunidos no cenáculo. Já pensou? Aí Deus derrama o Espírito e você diz, eu não queria mesmo. Pensou? Não é brincadeira, irmãos. A gente só vai encontrar quando a gente buscar. Buscar quando tiver tempo. É assim? Buscar quando tiver oportunidade. É buscar como, irmãos? De todo. Às vezes Deus está falando, Deus está dizendo, mas a gente acredita no momento. Mas depois permite que o diabo plante uma incredulidade no nosso coração. E a gente fica sem ter certeza. Se isso é para a gente mesmo. Se sou eu mesmo. Se sou eu mesmo que vou fazer isso. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, o pastor está inventando. Deus diz a ordem, Deus está com Saul, Saul é ungido rei. Mas você tem que esperar agora. Espere, porque a unção que está sobre você é uma. Para fazer o sacrifício precisa de outra unção. Mas eu que estou na guerra, eu que estou com a espada na mão, eu quero logo sair e destruir os inimigos. E Deus está falando o quê? Espere. Não é você que vai fazer, mas eu quero fazer, você é rei, espere. E porque ele não pôde esperar a unção, o Espírito chegar, o Espírito que vinha com o profeta para apresentar o sacrifício a Deus, a unção que estava sobre ele não permitia ele fazer aquele sacrifício. Ele começou a perder o reino dele ali. Tem gente que tem o chamado, tem a promessa, tem a unção, mas se não esperar o tempo de Deus para acontecer, vai perder o que recebeu. Porque não acreditou, porque duvidou, será que Deus falou era sério mesmo? O leproso avisou e disse, meu irmão, o pessoal aí de noite, a gente não quis comer tudo sozinho, a gente achou que vocês botaram a gente para fora da cidade, que a gente estava leproso, mas a gente não achou por bem retribuir o mal a vocês. Mas está tudo lá, jogado, comida. E aí teve um homem que quando o rei disse, não, meu irmão, controla esse negócio, foi pisoteado, passou todo mundo por cima dele, e ele morreu na porta da cidade. Por quê? Ele não pôde comer. Porque no dia anterior o profeta disse, olhe, amanhã, a essa hora, comida vai estar de graça aqui dentro dessa cidade. Ele disse, porventura Deus pode fazer um negócio desse? Ele disse, você vai ver, mas não vai comer. A incredulidade impediu Jesus de fazer milagres. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que Jesus chegou na sua cidade e teve que sair dali, não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não era porque não tinha unção. Não é, meu irmão, não era um pastorzinho de nada igual eu que estava lá, não. Quem estava lá foi Jesus, irmãos. Você está entendendo isso? Não era um Zé Ninguém, eu, não. Era Jesus, o Filho de Deus, que estava ali, com a unção mais poderosa que um homem pode receber do Espírito. E não pôde fazer milagres ali. Não era por causa dele.
mas era por causa do povo. Só que o Espírito já foi liberado sobre toda. A gente às vezes está buscando um Filipe para vir resolver os nossos problemas. Às vezes a gente está querendo seguir um Filipe para vir cheio do Espírito e expulsar os demônios da nossa casa. Às vezes a gente está querendo um Filipe para curar os nossos doentes. Às vezes a gente está querendo um Filipe para fazer dele o nosso rei, como Israel queria fazer em Saul. Para Saul lutar as nossas guerras, para Saul vencer os nossos desafios, para Saul vencer os nossos inimigos. E a gente se esquece de Deus e pede a Deus agora que nos dê um rei. A gente às vezes esquece do Espírito Santo e quer que Deus nos dê um super pastor. Pastor que entra pelos becos, tome metralhadora de traficante e cure enfermo. A gente quer isso. Só que quando Pedro chega, ele diz: o ministério de Filipe é uma bênção. Só que eu quero que vocês sejam igual a ele. Eu quero que vocês recebam o mesmo Espírito que está nele. Porque tem tempos, tem fases. Não adianta chegar e orar e impor a mão para receber o Espírito enquanto ainda tem pecado, enquanto ainda precisa de conserto, enquanto ainda tem doente, enquanto ainda tem aleijado. Mas depois que a palavra veio, o nome de Jesus veio, o batismo veio, que arrumou a casa, agora é hora, meu filho, de experimentar uma coisa nova. Ah, Pedro, esse negócio seu não dá certo para a gente não. Você vai embora aí que a igreja está boa demais aqui. Ó, irmãos, estamos falando de discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam dispostos a morrer por Jesus, e morreram, a maioria deles. Mas eles não queriam sair de Jerusalém, porque estava confortável em Jerusalém. 3.000 pessoas de uma vez. A igreja já pensou em uma pregação? A gente às vezes entra aqui nesse ambiente. Eu tenho que ser crente porque minha mãe quer que eu seja crente. Se eu sair da igreja, minha mãe vai ficar muito triste comigo. E eu devo muito à minha mãe. Minha mãe que cuida de mim, que me dá tudo. E eu sei que ela vai ficar triste. Mas eu venho para aqui, mas lá no fundo, o coração não está aqui. Eu venho para a igreja porque eu sei que se eu sair daqui, minha vida vai desandar. Eu vou perder o emprego. E aí o chefe vai me atribular. Minha mulher vai me trair. Então é melhor ficar na igreja, que aqui está dando tudo certo. Essa fase, irmãos, tem que passar. Eu tenho que estar aqui porque agora eu quero receber o Espírito de Deus na minha vida. Porque eu quero fazer as mesmas obras que Ele fez. Eu quero cumprir o chamado dEle na minha vida. Porque às vezes você está vivendo num lugar atribulado. Você está vivendo num lugar que falta comida, que falta paz, que falta amor. Mas entenda, você quer que venha um Filipe às vezes para resolver o problema. Só que às vezes Deus está dizendo que quer usar é você. Busque o Espírito Santo de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, que tudo ao seu redor vai começar a mudar. Aí o povo está mostrando, os amigos mostram o mundo, as colegas mostram outra realidade, gente bebendo, gente já usando droga, vivendo na prostituição. E às vezes você está aqui na igreja, mas só está já com a pontinha do dedo, pronto para se jogar de vez no mundo, porque não está achando mais prazer aqui dentro. E Deus está lhe dizendo: aguenta só mais um pouquinho. E busque de verdade o Espírito Santo. Porque quando você receber, você vai receber uma alegria. Você vai receber um renovo. E onde você chegar, vai ter que se submeter à atmosfera do que está em você.